Tá no ar, Darlan. E aí, bora entrar? Tá ao vivo. Estamos ao vivo. Deixa eu mutar isso aqui. Tudo bem, pessoal? Como é que tá? Demorou, né? Tivemos alguns imprevistos aqui. Confere para mim o áudio, está tudo certo. Como é que tá a imagem? Tudo beleza para vocês aí? Olha só, vai valer a pena, viu? Vocês estão esperando aqui e vai valer muito a pena esse nosso encontro de hoje. Então, eu só quero que vocês confirmem aqui nos comentários se está tudo certo aí com o nosso áudio, tá bom? Coloque aqui nos tudo certo para eu poder dar prosseguimento aqui. O som tá ótimo, que coisa boa. Gente, olha só, a sua perseverança vai valer muito a pena. Eu tô vendo vocês comentar aqui a todo tempo. Nossa, cadê a live? Não vai começar, não vai começar. Nós tivemos problema numa plataforma parceira nossa. A gente teve que mudar de plataforma, mas não vamos deixar de fazer o que tem que ser feito. Afinal de contas, o tema da live de hoje ela é extremamente importante. Vamos falar sobre venda, né? E eu tenho certeza que só existe uma forma de você não conseguir ir para um próximo nível usando as ferramentas digitais. Qual que é essa forma? Se você não conseguir vender. Se você não conseguir vender, não adianta nada tudo que você vai aprender. Ah, não, mas eu vou ser filmmaker, não preciso vender. Precisa, cara. Ah, não, mas eu vou ser gestor de tráfego, eu vou ser gerente de produto, gerente estratégico. Querido, tudo gira em torno de venda. E não adianta nada você ter as melhores e as maiores competências, as maiores habilidades, se você não souber compartilhar isso, se você não souber vender isso. Então vamos começar com chave de ouro aqui. Eu sou o Darlan Souza, eu sou o Darlan da Ingrid, sou pai da Antonella, sou sócio desse ecossistema maravilhoso, piloto as vendas e o braço imobiliário. Dentro desse ecossistema hoje, eu tenho crescido e aprendido. Por quê? Porque eu resolvi compartilhar, resolvi transbordar. Mas olha que engraçado. Antes de compartilhar um pouquinho, eu vou falar um pouco sobre como vender no digital. Vou dar alguns insights para vocês que querem vender através de WhatsApp, que tem dificuldade de conseguir abordar um cliente ou prender a atenção do cliente através do WhatsApp. Eu vou te mostrar, passar para vocês alguns macetes. Mas olha que interessante. Eu já sou presente no digital, já sou presente nas redes sociais desde 2012, 2013, quando foi praticamente que abriu lá, começou as redes sociais, o Instagram. Mas eu tinha Orkut, eu tinha Facebook. Só que apesar de ter presença digital, eu não monetizava no digital, ou seja, eu não vendia no digital. Eu trabalhava as publicações e acreditava que aquelas redes sociais eram redes de comunicações pessoais. Então, ou seja, eu acreditava que o meu desafio ali era apenas mostrar o meu lifestyle, registrar as minhas viagens, os meus amigos, que eu estava fazendo no meu dia a dia. Eu não entendia que eu poderia usar essa ferramenta poderosa para conseguir monetizar. Só que de um tempo para cá, né, de um bom tempo por sinal, eu percebi que eu estava deixando muita grana na mesa. Eu comecei com uma história no mercado imobiliário, eu ingressei nesse mercado, eu já vendo desde garoto, desde os 6 para 7 anos eu comecei a vender. Mas a minha história começou a acelerar muito quando eu ingressei no mercado de carros, trabalhei 3 anos com carros usados, depois ingressei para o mercado imobiliário. Tem alguém que é corretor de imóveis aqui? Eu estou lendo os comentários ali, ó. Se tiver corretor de imóveis, coloca de onde você é. Depois que eu ingressei no mercado imobiliário, que foi em 2008, eu tive uma acessão em 2010, eu fazia parte da maior imobiliária da América Latina e eu me tornei nessa empresa o melhor corretor da América Latina. Minha jornada no mercado imobiliário ela se estendeu. Em 2012, abri minha própria empresa, abri minha primeira incorporadora, lançamos vários empreendimentos imobiliários, só que eu não percebia, até que eu me conectasse com o Pablo e com o Marcos Paulo, o tamanho da importância dessa ferramenta que está na sua mão, que está na frente dos seus olhos agora, chamada digital. Então, por mais que eu tinha presença, por mais que eu registrava, que eu aparecia, eu não sabia vender no digital. E olha que interessante. Se você for partir de um princípio onde você vai vender no digital para quem já quer comprar, você vai atingir um público muito pequeno. Então, o seu principal desafio na venda do digital, na monetização do digital, não é vender para quem quer comprar, é conscientizar quem pode, mas não sabe que pode, quem quer, mas não sabe que quer, e quem precisa, só que não sabe que precisa. Então, isso chama-se escala de consciência. Hoje eu trabalho, o nosso grupo trabalha isso com muita maestria. Tudo que nós fazemos é baseado em conscientização. Repete comigo nos comentários aí, ó.
Quem conscientiza, vende. Quem conscientiza, vende. Você quer vender muito? Você precisa conscientizar as pessoas. Não é que você precisa conscientizar as pessoas que elas precisam de comprar o que você carrega, o que você tem de solução. Mas elas só vão ter consciência que elas precisam comprar quando elas diagnosticarem algum tipo de dor. E essa dor é proveniente da falta da solução que você pode gerar. Olha que interessante. Se nesse exato momento, de repente, você começar a sentir alguma dor de cabeça e essa dor começar a ficar muito forte, o que você vai fazer? Você vai ter que ir no médico. Mas só vai no médico, geralmente, porque existe algum tipo de dor. Você não vai no médico e fala assim, doutor, eu estou vindo aqui porque eu quero saber se eu vou ter alguma dor de cabeça nos próximos meses ou nos próximos anos. Não, você não vai. Você só vai ao médico quando você conscientiza que existe uma dor. Quando você chega no médico, o médico senta na sua frente, geralmente com um jaleco branco, com aquele negocinho de aferir pressão, né, de ouvir os batimentos cardíacos, que é o kit médico. E esse médico, na mesma hora, ele chega e fala assim, olha só, Breno, eu tô vendo aqui que essa dor de cabeça tá desde quando? Aí você fala, poxa, doutor, tá doendo desde semana passada, não para, eu tô vomitando, me deu diarreia, eu tô com febre, é muita dor. Ele fala assim, ô Breno, eu vou precisar fazer um exame com você. Imagine que ele faça algum exame, alguma tomografia, algum exame, algum procedimento rápido, na hora. Aí, de repente, você está sentado nessa mesa, né, no consultório médico. Aí o doutor volta. O doutor voltou e falou assim, é Breno o seu nome? É, sim, Breno. O que está acontecendo, doutor? Aí o doutor chega, senta, tem óculos, alguém tem óculos aí? Não, né? Aí o doutor vem, senta na sua frente, calmamente, aí ele tira os óculos, coloca na mesa e fala assim, ô Breno, você veio sozinho para cá? Imagina como é que fica a cabeça desse paciente nessa hora. Você veio sozinho para cá? O que está acontecendo, doutor? Pelo amor de Deus, eu estou morrendo. Não, então, Breno, olha só, eu fiz os seus exames e constatou uma doença crônica que eu vou precisar te internar. Você tem noção que aquela informação daquele médico trazendo consciência de algo que você nem sabia que tinha, de um problema que você tem, só que você não sabia que tinha, vai deixar você desnorteado. Tipo, se ele virar e falar assim, ô Breno, aí daqui a pouco ele tá conversando com você, aí chega a psicóloga, olá Breno, tudo bem? Cheia de malemolência, com muita habilidade, com um jeitinho, ela vira e fala assim, Breno, então, olha só, eu preciso te informar que nós identificamos um tumor no seu cérebro. Amigo, você tem noção como é que vai ficar a sua cabeça nessa hora? Mas por que isso vai acontecer? Porque existe uma informação que está sendo dada por alguém que é autoridade no assunto, ou seja, pelo médico. Eu tenho certeza que boa parte de vocês vai pelo menos consultar outros 1, 2 ou 3 médicos. Mas, amigo, eu tenho certeza absoluta que antes de você consultar os outros médicos, você vai ficar doido, vai pegar o telefone e começar a ligar, meu amor, eu tô morrendo, oh, me perdoa, Jesus, me perdoa, eu quero ser salvo. Você tem noção? O poder de uma informação? Mas a pergunta que eu te faço, por que você, vendedor, não tem a mesma autoridade que um médico tem? Por que você, vendedor, quando você fala para o seu cliente não te escuta? Por que você, vendedor, quando simplesmente destina uma informação, as pessoas não estão te dando atenção? Isso acontece por quê? Porque, infelizmente, não existe um posicionamento naquilo que você faz. Eu trouxe um exemplo bem assim, bem dinâmico, bem para poder trazer essa consciência para você. Mas a grande verdade é que isso acontece todos os dias. Quando você se coloca diante do digital, você tem que ter posicionamento e presença. Então vamos lá. Quando eu comecei a ter presença digital, eu comecei a falar não sobre venda tão somente, porque venda é muito aberto. A gente vende, tudo gira em torno de venda. Só que se eu não sou específico no começo da minha jornada no digital, eu vou ter uma dificuldade muito grande de me posicionar e representar algo no digital. Então, claro, quando eu comecei a me posicionar no digital e falar para o digital e comecei a ensinar sobre venda, eu comecei nichado no mercado imobiliário, que é um mercado que eu domino, que é um mercado que eu tenho muitos resultados, que é um mercado que eu sou muito conhecido. Então eu comecei falando para o mercado imobiliário. Depois que eu percebi que o mercado imobiliário
já tinha meio que comprado a minha ideia e abraçado a minha causa, eu comecei a fazer os meus rolês de venda. Só que eu percebi que eu comecei a ser atraente não somente para o mercado imobiliário, eu comecei que vieram outras pessoas atrás. Aí eu já acendi um alerta, eu falei, opa, eu já não preciso ser mais nichado. Eu posso começar a abrir a minha informação e meu conhecimento para as outras áreas. Aí foi onde eu tirei, né? Eu lembro que eu tinha um movimento chamado Corretor Closer. Eu tenho ainda, virou até um livro, por sinal. Comecei a parar de falar só para o mercado imobiliário. Eu tenho muitos alunos no mercado imobiliário, mas hoje eu tenho médico, juiz, arquiteto, eu tenho corretor de imóveis, incorporador, eu tenho odontólogo, todo mundo. Por quê? Tudo gira em torno de venda. Mas você percebe que no digital, para eu poder começar a vender, eu tive que ser específico no começo da minha jornada. Quando você tem entendimento de para quem você quer comunicar, consequentemente, a sua informação ela vai ser mais assertiva. Então, o seu maior desafio, enquanto você está passando por essa jornada chamada La Casa, é você começar a entender qual área você quer atuar. Agora, nesse exato momento, tem uma pessoa me filmando, é a minha gestora de redes sociais. Então, ela veio para cá poder fazer a cobertura dessa live. Ela está gerindo as minhas redes sociais baseado na habilidade que ela carrega. Só que ela não fazia só isso. Eu nem lembro o que ela fazia, mas ela tomou a decisão de tornar-se uma gestora de mídia social. Então, a pergunta que eu te faço é, qual dessas 30 e poucas profissões no digital que você, 30 não, acho que são 26, né? Que você vai decidir, de fato, entrar de cabeça? Qual é a área que você deseja atuar? Agora, independente de qual seja a área, você tem que entender que tudo gira em torno de venda. Para você conseguir se posicionar no digital e começar a vender, a primeira venda que você faz não é a do seu produto ou do seu serviço. A primeira venda que você faz é de você. Eu estou aqui fazendo uma live, nós somos aqui, deixa eu ver quantas pessoas temos aqui no YouTube. Estamos ao vivo no Instagram também ou só no YouTube? Nós temos aqui praticamente 5.000 pessoas ao vivo no YouTube, e eu tenho certeza que para eu poder comunicar muito melhor a minha informação, eu precisava me preparar. Não somente emocionalmente, porque a gente está fazendo isso a todo tempo, então eu não precisava preparar emocionalmente, já está pronto. Mas eu precisava preparar um cenário. Então eu preparei iluminação, eu peguei a minha melhor câmera do meu melhor notebook, eu montei todo um script do que eu vou falar. Para quê? Para que eu consiga me vender melhor para você. Mas antes de vir falar para você e me posicionar aqui diante da sua tela, tem gente que está me vendo pela primeira vez hoje, eu tive que fazer a mesma coisa para os meus sócios, Pablo e Marcos Paulo. Por que ele está escalando esse time de experts para poder vir aqui comunicar e entregar um conhecimento? Porque ele percebe que essas pessoas sabem e dominam o que eles fazem. Então, hoje dentro do mercado, hoje dentro do braço de vendas, hoje eu sou o cara das vendas. Então, ninguém melhor poder falar de venda. Então, você percebe que essa foi a escolha que eu tive na minha vida. Fala, cara, eu vou me especializar nesse negócio chamado venda. Então, a pergunta que eu te faço é, onde é que você deseja? Não, mas o Pablo me ensina que eu preciso, né? Eu preciso ser generalista e não especialista. Ele ensina mesmo. Mas o que você não percebe é que antes de falar sobre isso, ele fala para que você comece especializando-se em algo. Para quê? Para que você torne-se visível. Se você não se especializar no começo, tornando a sua comunicação focada, direcionada e assistida, você não vai conseguir querer governar sobre tudo, vai acabar não governando sobre nada. Então entenda, qual é a profissão que você deseja mergulhar de cabeça? Eu me lembro que para eu poder tornar hoje incorporador no mercado imobiliário, especialista em venda, eu comecei vendendo pano de prato. Vendi carro, vendi roupa na feira, vendi colchão magnético. Eu passei por outros mercados. Cheguei num mercado que eu falei, poxa, esse é o mercado que eu desejo permanecer. Mas eu não fiquei só nesse mercado. Eu preferi pegar outros desafios também. Foi onde eu criei um movimento chamado Clube de Venda. Então, qual que é o meu desafio? Não somente vender aquilo que eu já vendo, as minhas operações no offline, mas também ensinar as pessoas a fazer isso. Então, de maneira muito intencional, nós temos construído isso. Então, vamos lá. Se o meu desejo é falar, é levantar essa bandeira de vendas nas redes sociais, eu preciso ser estratégico no meu posicionamento. Então, qual que é o principal desafio? É eu entender qual que é o jogo do digital. E olha que interessante, você que tem uma rede social, existem 4 tipos de postagem que são orgânicas. Então, nas postagens orgânicas, o que eu preciso entender é que a postagem orgânica vai atingir apenas 4% da minha audiência.
Então entenda bem, se você tem 1.000 seguidores hoje e você faz uma foto no seu feed ou um vídeo no seu feed do seu Instagram, a aplicação que você fez, ela vai atingir apenas 40 pessoas dos seus 1.000 seguidores, porque é a métrica do algoritmo. Ele vai entregar o seu conteúdo para 4%, para 5%. Quanto maior a rede social, menor a entrega, não é o inverso. Tipo, nossa, o cara tem milhões de seguidores, deve ter... Não. Ele acaba tendo muita entrega porque tem milhares e milhões de seguidores. Mas quanto maior a rede, menor a métrica de entrega. Então, presta bastante atenção. Para que eu consiga aumentar a minha visibilidade naquilo que eu publico, eu tenho que ser estratégico. Então, como que eu vou ser estratégico nas minhas publicações orgânicas? Eu tenho que entender que toda publicação que eu vou fazer, o meu primeiro desafio é chamar a atenção. Se eu não chamo a atenção, eu não consigo prender a atenção se eu não conseguir nem chamá-la. Então, como é que eu chamo a atenção? Eu chamo a atenção no começo, nos 3 primeiros segundos de uma publicação. Ou, de repente, na primeira frase da foto. Porque a pessoa só vai ler o que está escrito na publicação se ela se interessar pelo que ela está vendo na imagem. Então, essa é uma estratégia para que eu consiga subir esse percentual de 4% para 6%, 8% no orgânico. Darlan, qual que é a diferença do orgânico para o tráfego pago? O orgânico é aquilo que eu não ponho dinheiro. Tráfego pago é aquilo que eu patrocino para poder comunicar. Então, numa estratégia orgânica, o meu primeiro desafio é ter uma estratégia de atração, ou seja, eu preciso chamar a atenção. Além disso, se eu consigo chamar a atenção, o meu segundo desafio é criar pontos de conexão com o público que eu desejo comunicar. Então, você quer vender no digital? Então, presta bastante atenção. Primeiro passo, numa estratégia orgânica, chame a atenção. Depois, crie pontos de conexão. Quais são os pontos de conexão? As pessoas que geralmente desejam aprender a vender, elas querem aprender a vender porque elas querem comprar um carro novo, elas querem trocar de imóvel, elas querem poder viajar, elas querem ter liberdade financeira e liberdade geográfica. Por isso que eles perceberam que precisam aprender a vender. Então, se essas são as possibilidades que essa minha audiência busca, ora, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a mostrar para essas pessoas que eu já estou aonde eles desejam chegar. De verdade, eu vou te falar alguma coisa que às vezes as pessoas não costumam falar, mas essa é a grande realidade. Tem hora que é chato ficar postando tudo, sabia? Tem hora que é um saco ficar registrando tudo. Tem hora que a gente não tá afim, cara. Só que existe um negócio que vai além do real, do money, do faz-me rir, chamado propósito. Então, às vezes, chega num patamar, vamos ser claro, eu tô falando do Pablo, por exemplo. Chega num patamar que o cara tem tanta grana que ele não precisa de grana. Só que existe um negócio que está muito acima disso, mas muito acima, chamado propósito. E por ele entender que existe um propósito, ele percebe que mesmo quando ele não quer publicar, ele vai ter que colocar a cara. Mesmo quando ele não está afim, ele faz aquilo que ele não está afim. Então você percebe que se existe uma estratégia de atração e de conexão, eu preciso comunicar para o maior número de pessoas possível. Porque existe um negócio chamado propósito que está além, acima de qualquer métrica ou método. Esse, de fato, é o estilo de vida, é o lifestyle, é viver no propósito. Então, beleza. Existe um terceiro passo, chamado autoridade. Como é que eu demonstro autoridade? Nesse exato momento aqui, ó, quando eu trago métricas para vocês durante a minha contribuição com o conteúdo, eu simplesmente começo a falar passo 1, passo 2, passo 3. As pessoas que vão assistir vocês têm que ter a ideia durante o conteúdo de começo, meio e fim. Eles têm que ver aonde que eles vão chegar se eles continuarem percebendo e dando atenção ao seu conteúdo. Por que no Instagram, aliás, mais no TikTok, tem muito vídeo que fala assim, você não tem noção dos 5 passos que eu vou te passar para você vender muito mais. E o quinto, você vai ficar chocado. O que esse cara acabou de fazer? Ele acabou de criar uma comunicação que vai prender a sua atenção até o 5º passo, porque a sua curiosidade vai te fazer permanecer até o 5º passo. Então isso chama-se estratégia. Porque olha só, se eu entendo que para poder vender mais eu preciso conscientizar mais, ora, o que eu preciso é só ter audiência. Faz sentido sim ou não? Coloca nos comentários. Faz sentido sim ou não? Presta bastante atenção. 5 dicas de lugares para você poder viajar no próximo ano. 5 melhores restaurantes de São Paulo. E o 5º é de cair o queixo.
Aí o cara, número 1, Paraná Pereira 4, 5, e o quinto? Nem sempre o quinto é o melhor, mas existe uma estratégia na sua comunicação, na sua copy, que ela é persuasiva. O comunicador, né? Qual que é o desafio do comunicador? É só prender a audiência até o final do conteúdo. Porque se as pessoas assistiram 5, ela vai ter interesse em continuar vendo mais. Então, olha que interessante. Quando você percebe qual que é esse jogo, você começa a construir a autoridade. Darlan, como é que eu construo a autoridade? Espera lá. Se eu tenho uma habilidade e eu começo a mostrar quais são as estratégias e os métodos que eu desenvolvi para poder utilizar-me dessa habilidade, eu vou começar automaticamente trazer para a sua consciência que eu sou autoridade. Olha que, pela sua foto do perfil, eu estou vendo algumas ali nos comentários, que Jesus, só ele na sua causa. Pela sua foto de perfil, você demonstra ter autoridade. Pela sua escrita, você demonstra que você tem autoridade. Pela sua comunicação, porque a comunicação é uma habilidade que se desenvolve, viu? Ninguém nasce com o dom de comunicar. Você tá vendo um cara falar aqui, ó, que ele era completamente travado, inseguro, freio de mão puxado, tímido. Mas por que hoje eu sou um excelente comunicador? Porque eu desenvolvi essa habilidade. Eu não me conformei com a falta dela. Ora, eu falei, cara, se eu preciso ter a habilidade da comunicação para poder prosperar, que assim seja. Eu vou governar sobre isso. Mas você acha que foi fácil no começo? Foi não, amigo. Foi frustrante. Só que eu permaneci. Coloca nos comentários aqui, ó. Só merece quem permanece. Você quer merecer? Permaneça fazendo. Não pensa que vai ser fácil, mas é possível. Só merece quem permanece. Então vamos lá. O quarto passo, o terceiro passo chama-se autoridade. Eu demonstro autoridade quando eu especifico os meus métodos e quando eu começo a trazer provas sociais para as minhas redes sociais. Sabe qual que é o seu maior desafio para você poder prosperar no digital? Para você poder vender muito. Você precisa transformar a vida de uma pessoa, pelo menos. Tem que ter uma pessoa com a vida transformada através do seu método. Eu sei que você pensa em ter milhares, o Pablo tem milhões de pessoas. Eu viajo com o cara pelos aeroportos do mundo afora. Todo lugar que você vai com o cara, todo mundo chega e fala, mano, minha vida foi transformada por conta de uma aula. Eu sou aluno do curso tal e eu me transformo. Você não tem noção da transformação que esse cara tem causado no mundo. Então você percebe que o seu desafio não é fazer uma venda? Mas como? Você está falando de venda todo o tempo. O seu maior desafio no começo da jornada é transformar a vida de uma pessoa. Você precisa de um cara transformado, cara, com o seu método. Transformou a vida de uma pessoa com o seu método, você vai começar a carregar social. Então, essa pessoa que teve a vida transformada, você vai começar a mostrar qual foi a jornada, de onde você tirou essa pessoa e onde você entregou essa pessoa. Então, a distância entre o plano A, o ponto A e o ponto B, chama-se a transformação que você gerou por conta dos métodos que você desenvolveu. Então, se você tem uma pessoa que foi transformada, você tem alguém que vai te indicar, que vai te recomendar e que vai sempre recomprar com você. Agora, como você começa a fazer isso por escala, é por isso que as pessoas vão para o digital. Ah, Darlan, mas no começo é tão difícil, eu abro uma live e não aparece ninguém. Claro, minha filha, minha senhora, você acha que é fácil mesmo? Não é fácil não, mas é possível. Eu me lembro quando eu comecei a fazer live, entravam 2 pessoas, 3 pessoas, e uma das 3, as 2 era minha esposa assistindo. Rapaz, era frustrante. E você não tem noção a quantidade de pessoas que me perseguiam na época. Por quê? Eu venho de um mercado onde eu tenho muito sucesso nesse mercado. Eu comprei meu primeiro avião com 26 anos. Tinha vários carros importados. Eu era um cara endinheirado lá em Goiânia. Aí o que aconteceu? De repente, aquele cara poderoso começou a fazer live com 2 pessoas. Quantas vezes eu entrava na live, ficava um tempão falando para mim mesmo ali, ninguém assistia, cara. Então, o que acontecia? O povo falava assim, para com esse trem. Ai, tadinho do Darlan, né? Coitado, tá lá falando sozinho pra tela do celular. Quantas vezes fui visto como um bobo, cara. Só que eu sabia qual era o meu propósito. Então, se existia um propósito, eu precisava passar pela fase. Eu precisava passar pelo processo. Eu precisava focar. Caso contrário, eu era mais um que começava e não terminava. Quarto passo,
para que eu consiga fazer vendas no digital, eu preciso publicar isso. Mas eu só faço a publicação, eu só faço uma oferta depois que eu conscientizo a audiência. Você percebe que todas as vezes que a gente faz um grande lançamento no digital de algum infoproduto, existe uma frequência pesada de lives. Vamos ser bem sinceros? Quantos de vocês estão aqui assistindo essa live que, tipo, se conectou com o Pablo por conta de um vídeo, por conta de um stories, por conta de uma comunicação que você falou, cara, eu preciso ouvir mais esse cara. Quer o detalhe? A quantidade de pessoas que estão me assistindo hoje, que não me conheciam, que já foram lá no Instagram. Quem que é esse Darlan Souza? Já te facilita. É @Darlan Souza, viu? Já foram no Instagram e falaram, cara, eu preciso seguir esse cara, porque ele ensina numa maestria. Eu vou precisar aprender mais com ele, que eu preciso aprender a vender. Você percebe que tudo isso está sendo feito de maneira intencional? É a intencionalidade e a naturalidade andando juntas. Ou vai me dizer que você nunca comprou algo que você falou assim, pô, cara, eu não fui no shopping para comprar, mas eu entrei na loja, o vendedor me atendeu numa maestria, numa simplicidade, num carisma que eu acabei comprando. Querido, para você, pode parecer que o vendedor ele foi carismático. Não estou falando que ele não seja, mas para aquele vendedor existe um método de atendimento, existe um processo de venda. E ele foi afinco em cada etapa, cada detalhe, porque existia uma intenção. Qual que era a intenção? A intenção da venda. Mas mesmo sendo intencional, ele foi 100% natural. Por que as pessoas não conseguem vender no digital? Porque elas são intencionais, mas não são naturais. Qual que é a diferença da publicação de alguém que quer ser intencional, mas não consegue ser natural? É o seguinte. Aqui, ó. Olá, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para poder avisar que as ofertas desses carros que estão aqui atrás estão sendo liberadas agora com 3% de desconto. Você vai clicar aqui agora e falar direto com o vendedor. Pronto, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de colocar a cara nos meus stories fazendo uma oferta direta. Você não venda nessa oferta. Mas eu poderia fazer assim, ó. Eu sei que você assistindo sempre busca por oportunidade. Darlan, o que é oportunidade? Oportunidade é tudo aquilo que você olha e fala, vale tanto, mas eu vou comprar por tanto. É a vantagem por trás de uma oferta. Por que eu estou te falando sobre a vantagem por trás de uma oferta? Porque existe uma grande oportunidade, mas não é para todo mundo não. Senso de escassez. Não é para todo mundo não, viu? Você vai clicar aqui agora, porque enquanto eu estou falando com você, existem alguns carros aqui atrás, né? Eu separei alguns com uma oportunidade exclusiva, uma vantagem de preço. Você que é negociador, que quer comprar com qualidade e vantagem, você vai clicar aqui agora que eu vou te mostrar como é que se faz. Qual que é a diferença dos dois vídeos? O primeiro vídeo eu fui intencional, mas não fui natural. Eu fui direto à oferta. Você ir direto para a oferta é você chegar na cozinha e tá lá fazendo o feijão, o arroz, a carne cozida, e você acabar de colocar a carne na panela e falar assim, deixa eu provar como é que tá. Tá crua a carne. Você fazer uma oferta no digital de maneira intencional, só que sem naturalidade, é você comer uma comida crua. É você comer uma comida que não está preparada. Agora, como é que eu como essa comida no ponto certo? Amigo, você se alimentar desse alimento no ponto certo é quando você não faz uma oferta direta. É quando você conscientiza o cliente de que não é você que quer vender. É ele que precisa comprar. O que eu acabei de fazer no segundo exemplo? Eu comecei a mostrar pro cara aqui, ó. Ei, bonitão, você que busca oportunidade, quer o melhor negócio, né? Então tá só, olha agora. Fica atento aqui, ó. Tá vendo esse? Eu acabei de falar com um cara que é oportunista. Rapaz, mas você percebe que poucas pessoas sabem usar essa ferramenta? Então vamos falar bem a verdade? O que você acha que a gente desenvolve um projeto chamado La Casa Digital? Darlan, mas em meio a essa quantidade de sofrimento, de problema que está acontecendo, mesmo assim você continua com esse projeto? Amigos, entenda uma coisa, de verdade, esse projeto vai ser bênção para muita gente, inclusive para você, que hoje não tem prosperado, mas está diante de uma grande oportunidade, que é dominar sobre essa ferramenta chamada digital. Repete comigo nos comentários, digital é uma ferramenta, só que hoje o digital é a principal ferramenta. E você não consegue prosperar ficando de fora dela. Olha só,
a gente viveu um momento de pandemia mundial e você ficamos presos em casa por meses. Não conseguíamos ir no shopping, porque não existia um shopping, não tinha cinema, não tinha eventos, não tinha festa, não tinha palestra. Quando saía de casa, era com a máscara. A gente ficou preso nas nossas próprias casas. Sabe o que aconteceu com a economia? Várias e várias empresas fecharam. Só que existem várias e várias e várias outras empresas que e prosperaram. Então, eu te digo uma coisa. O que quebrou a grande maioria dessas empresas que faliram durante a pandemia, não todas, mas a grande maioria, não foi a própria pandemia. A pandemia chegou nas empresas e falou assim, ó, ei, vem cá, você ia quebrar em 2027. Bora antecipar agora e botar a culpa na pandemia? Vem cá, eu vou te quebrar. Então, infelizmente, teve vários empresários jogando a conta no colo da pandemia e falando, eu quebrei porque a pandemia me quebrou. E eu vou te falar uma coisa, o que quebrou a maioria das empresas não foi a pandemia, foi a falta de presença digital, foi a falta de ferramentas e processos, foi a falta de conhecimento nesse oceano de possibilidades chamado digital. Vamos ser bem honestos? Nós estamos aqui ó, com 6 mil pessoas ao vivo. Eu tenho certeza que pelo menos 80% das pessoas que estão assistindo, antes da pandemia, sequer davam atenção ao digital. Sequer davam atenção. Por quê? Monetizavam muito no offline e no físico, a ponto de falar assim, cara, eu não preciso dar atenção para isso, ficar parecendo um bobo falando na internet. Aí o que aconteceu? A pandemia te trouxe consciência do quanto é importante você se posicionar. E agora você está aqui, né, aprendendo, em pleno 2 horas da tarde, está aqui focado em adquirir novos conhecimentos. Então, entenda uma coisa, o digital veio para ficar, não tem como ser substituído e você precisa governar. Mas não adianta ter presença se não monetizar, caramba. Tem que aprender a vender na internet, meu filho. Tá? Tem que aprender a vender. Então, olha só, baseado nisso, se o jogo do digital é a venda consciente, ou seja, eu conscientizar as pessoas, não é os que querem comprar não, porque esse cara já tem consciência, é conscientizar que quer, eu preciso também aumentar o meu alcance. Então, primeiro passo, saber o jogo. Segundo, aumentar o meu alcance. Como que eu aprendo a jogar o jogo? O jogo da atração, da conexão, da autoridade. Como que eu alcanço mais pessoas? Como é que eu aumento o meu alcance? Tráfego pago, parcerias com micro-influenciadores e collab com outros nichos. Como que funciona isso aqui? Se eu quero aumentar a minha informação e ter audiência de mais pessoas para poder vender mais, e se eu entendo que o tráfego orgânico só comunica com 4% das pessoas, eu preciso ir por tráfego pago. Tráfego pago é o canal. Tráfego pago, eu vou colocar uma grana para quê? Para que eu consiga alcançar mais pessoas e permitir que a minha comunicação chegue para mais gente. Tráfego pago é uma saída. Mas se eu ficar só no tráfego pago, vai ficar caro esse rolê. Por que você vê o nosso grupo fazer um movimento gigantesco a cada grande lançamento? Ué, Darlan, mas por que vocês não fazem só tráfego pago? Porque só tráfego pago é pouco. Tem que ter mais. Então, o que a gente faz? Comece a fazer você parcerias com nano-influenciadores. Por que eu não faço a parceria com você? De repente, tem 500 mil seguidores, com o Pablo, que tem 9 milhões. Por quê? Porque, de repente, para você fechar uma parceria com quem já é grande, um grande influenciador, pode ficar oneroso demais para você e inviabilizar por conta da sua verba. Mas quando você busca os micro-influenciadores, os nano-influenciadores, eu estou falando de pessoas nas redes sociais que têm 20 mil, 10 mil, 5 mil seguidores, 30 mil, 50 mil para trás. Essas pessoas, elas gostam do quesito prestígio. Então, elas vão sentir-se prestigiadas quando, de repente, o William de Cavalo fala assim, ô Darlan, eu quero propor uma parceria para você. Eu vou mandar para você todos os itens de higiene pessoal, porque é da minha própria fábrica. Estou dando um exemplo, tá? Eu quero poder prestigiar você com esse presente. Por incrível que pareça, você nem precisa pedir para o cara publicar. Só que esse cara, que é o nano-influenciador, ele quer ser grande. Então, o que ele acaba fazendo? Ele posta tudo. Olha, a gente chegar aqui em casa, ó, as ofertas irresistíveis da empresa ABC. E a ABC tem aqui os melhores itens de higiene pessoal. Eu vou testar aqui, não sei o quê. Ele vai lá, posta, ele vai lá, compartilha. Existe uma estratégia também de collab, né, com parcerias, né, na verdade, com uma estratégia de parcerias, que é onde eu vou pegar os caras que são influentes. Só que tem poucos números de seguidores.
só que ele tem uma voz ativa, regional. Eu me lembro que eu fui fazer um projeto imobiliário num lugar chamado Barra do Garça. Vocês conhecem Barra do Garça, Mato Grosso? Eu fui lá, lançamento de um produto que havia micado. Eles lançaram errado, vendeu um produto de altíssimo padrão. Para quem é de Barra do Garça, é o Parque da Serra. Empreendimento maravilhoso. Quando eu cheguei lá, o incorporador me mostrou aquele empreendimento e ele já havia feito um lançamento com uma estratégia errada. Por isso, ele teve que me acionar para poder resolver o problema. Qual foi o meu primeiro desafio naquela cidade? Eu demorei 28 dias para poder fechar, 26 dias para poder fechar minha primeira venda. Levei um time comercial para lá. O meu primeiro desafio não era fechar tão somente qualquer venda. Eu precisava vender para quem era influenciador. Mas não, você precisava vender para quem era influenciador no digital? Não necessariamente. Se a minha estratégia era regional, era local, eu precisava vender para, de repente, o dono do cartório, o maior médico da cidade, de repente, para o político mais influente. Eu precisava vender para as pessoas que eram influências ali sobre aquela cidade. Quando eu consegui vender, aí o que eu fazia? Eu começava a falar para o Edival, para a Elma, para o Antônio, para a Karen, comprar naquele empreendimento, porque o José, o Sebastião e a mãe compraram. Comprou. Pega essa mesma estratégia que eu usei no físico, no offline, e joga no digital, você começa a vender sem vender. Porque algumas pessoas que nem são tão famosas, mas existe sob ela um poder de influência, começar a sua marca não somente vai tornar-se conhecida, mas ela vai ser conhecida por um público que você deseja alcançar. Então, seja estratégico no posicionamento. Imagina que você vende calçados. Eu vou ter que buscar alguém que comunica essa venda bem, para poder fazer uma parceria com ela. Se eu vendo roupa, eu vou ter que buscar algum parceiro para poder fazer, de fato, essa parceria nas vestimentas, mas a roupa tem que cair bem. Tipo, essa camisa cai para mim, ela cai bem. Agora, imagina, se eu quero ser um influenciador e eu vou comunicar, tipo, as roupas que eu ganho, mas, cara, eu tô acima do peso. A roupa pode ser a melhor do mundo, mas não vai parecer ser boa, porque não caiu bem sobre mim. Então, vamos lá? Primeiro passo é poder aumentar seu alcance, tráfego pago. Segundo, parcerias com nano-influenciadores. Terceiro, collab com outros nichos. Porque, olha só, o seu negócio, para poder vender, o cara não vai comprar só o seu negócio. O seu negócio é mais um produto que ele compra, mas eles podem comprar outros produtos. Exemplo, o cara vai na farmácia para comprar remédio, certo? Mas quando ele chega na farmácia, ele vê na entrada os shampoos, ele acaba comprando shampoo. E aí, quando passa no corredor, ele começa a lembrar que ele estava com a escova de dente velha, e ele vai e compra escova de dente, creme dental. Chegou no balcão de atendimento, quando ele olha para frente assim, ó, ele foi comprar remédio para dor de cabeça, mas ele está vendo absorvente, ele fala, vou levar para minha mulher. Aí ele volta, o balcão de atendimento. Quando ele está no caminho do balcão de atendimento aqui, ó, ele olhou para o lado, tá lá suplementos alimentares, pré-treino, creatina, tá lá algumas coisas que vão dar sustância para ele poder treinar e pegar mais pesado. Chegou no balcão, esse cara luta com... Ele pediu a conta, quando ele olhou para o lado, sonho de valsa, prestígio, ouro branco, Trident, ele começa a ver que é tanto de guloseima, ele fala, não, coloca mais esse sonho de valsa, esse prestígio e esse Trident também, por favor. Então, esse cara que foi para a farmácia para comprar um produto, saiu comprando um monte de outras coisas. Por quê? Porque aquela farmácia, estrategicamente, não vende só remédio. Ela vende muito mais solução. Hoje, você pega, por exemplo, os postos de combustíveis. De antigamente, quando eu nasci, posto de combustível vendia combustível. Hoje, tem postos de combustível que são shopping centers, são malls. Então você vai você vai no shopping, você vai no posto, mas o posto é praticamente um shopping. Tem salão de beleza, no posto tem restaurantes, tem praça de alimentação, tem loja de departamento, existe praticamente um mall naquele posto. Por quê? Porque um dia um dono de posto falou assim, cara, enquanto o cara abastece, se eu tiver alguma coisa para poder vender, ele pode estar comprando. Então o que aconteceu? Esse cara, lá atrás, começou a fazer parcerias. Então, você vai em posto de combustível hoje, tem açougue, supermercado, farmácia, tem barbearia, tem tudo, amigo. Além disso, os postos de combustível costumam ser bem localizados. Então, existe uma estratégia por trás. O cara do salão da barbearia, por exemplo, que está lá instalado dentro do posto de combustível, escolheu estar nesse posto porque o posto é bem localizado.
Então, consequentemente, o dono do posto permitiu que a barbearia se instalasse lá, porque o dono do posto sabe que aquela barbearia gera receita, mas que além da receita que gera, traz cliente que pode abastecer, trocar o óleo, trocar as palhetas do rapaz, balanceamento. Então você percebe que os mercados se colaboram entre si. Essa é uma colar o seu negócio, amigo. Aprenda isso. Para o seu negócio crescer, tem que ter um negócio chamado colaboração. Você tem que colaborar com algumas pessoas estrategicamente e se permitir ser colaborado por elas. Consequentemente, o seu negócio vai subir. Terceiro e último passo, você poder de fato escalar e vender cada vez mais. Você precisa de controle e gestão. Darlan, mas é porque eu sou bom vendedor, cara, eu lembro tudo. Não lembro de tudo. Você vai lembrar de 10 clientes. Quando passar de 50, você já não lembra mais. Então você precisa de ter um bom CRM. Você tem que ter gestão desses processos. Tem que ter um time de vendas preparado. Porque olha só que interessante. Dentro do próprio clube que eu tenho, o clube de venda, eu não sou responsável por 100% das vendas. A gente faz um evento presencial em Alphaville que ele tem um ticket que vai de 5 mil a 15 mil reais. Então, é uma venda de um high ticket, é um produto caro, um presencial de 2 dias. Então, às vezes eu venho aqui na live, falo e tal, cara, eu quero. Automaticamente, ele se cadastra na minha base para eu poder ter as informações, porque esse cara quer hoje. Amanhã pode ser que ele não queira mais, mas eu tendo a base dele no meu CRM, não é ele que vai me seguir. Eu que vou perseguir esse cara com os meus anúncios. Mas aí, esse cara cai na mão de um closer meu, de um vendedor raiz meu. Então, esse vendedor, ele foi preparado por mim, que treino minha equipe, juntamente com os meus gestores, e automaticamente, por esse cara estar preparado, o cliente, quando ele chega, fala que quer na live, no criativo, tráfego pago, vai na mão de um bom vendedor, esse cara acaba comprando. Então, você percebe que não adianta eu ser muito bom se eu não tiver um time de vendas, se eu não tiver um CRM. Além disso, eu preciso de estratégia todo santo dia. Eu preciso ser estratégico. Você percebe que o nosso ecossistema hoje, ele carrega sobre si a responsabilidade de sempre estar inovando, inovando. Por quê? Porque já existe uma expectativa gerada sobre o Pablo, sobre o nosso ecossistema. De tipo, cara, o que esses caras estão fazendo agora? Eu preciso aprender. Você percebe que às vezes quando você vê o Pablo ao vivo no Instagram, você não consegue sair da live. Porque é tanto conhecimento que você começa a pegar, que você fala, mano, eu não consigo sair. Tipo, eu já passei por isso. Eu estar assistindo uma live e eu precisar comer e eu falar, mano, eu não vou comer. Eu preciso ir no banheiro, eu não vou no banheiro. Mas por quê? Porque existe uma estratégia de posicionamento, de branding, que está todo o tempo entregando, e, consequentemente, esse alimento que é entregue, ele alimenta muita gente, ele volta no formato de venda. Por que a gente vende muito? Porque a gente conscientiza muito. Você quer vender muito? Então desfoca da venda. Foca em entregar algo que gere consciência nas pessoas. Porque já não vai ser você vendendo. Vão ser as pessoas querendo comprar. Faz sentido? Entenda uma coisa. Eu estou aqui para poder te servir. Essa ferramenta mudou minha vida. Hoje eu tenho avião, eu tenho helicóptero, tenho vários carros importados, moro nas melhores casas de Alphaville. Tenho liberdade financeira. Vou estar nos Estados Unidos por semana que vem. Estou indo para os Estados Unidos segunda-feira, vou ficar uma semana lá. Olha que engraçado, olha que doido, cara. Por conta de um posicionamento digital, eu vou para os Estados Unidos, chegando lá e falo, cara, eu vou fazer um evento aqui. Inclusive tem dia 18, viu? Lá em Orlando, na Fogo de Chão, sábado. Só por eu estar lá e eu estar posicionado, são dezenas de pessoas, centenas de pessoas que querem poder participar. Por quê? Porque estão me acompanhando na rede social e falam, cara, eu preciso aprender mais com esse cara. O que acontece com o Pablo? A gente só está copiando e colando, amigo. O que o Pablo tem feito e tem mostrado que está dando certo, nós fazemos, está dando certo em nós. Mas quer te mostrar todo dia. Por isso que o La Casa Digital é algo necessário para você fazer. Você precisa estar em todos os rolês, não perca live, sabe? Come com arroz e feijão, tudo que você está pegando. Por quê? Nós estamos entregando para você aqui é justamente aquilo certo, funciona dentro dos nossos negócios, e eu tenho certeza que vai funcionar no seu. Eu sou o Darlan Souza, eu sou o cara das vendas. Foi um prazer poder servir você hoje, e eu espero poder te encontrar. Mas não é só uma live, não. Eu quero te encontrar olho no olho, beleza? Tamo junto. Até depois do fim. Contem comigo, porque daí vier. Vai ser sempre um prazer poder servir vocês, viu?
Te vejo numa próxima. Depois você manda mensagem, Pablo, manda lá nos comentários. Coloca o Darlan para dar aula. Manda para aula, porque eu amo fazer isso aqui. Você não está entendendo. Percepção de tempo. A gente está conversando tem praticamente 1 hora, né? Para mim, parece que foram 5 minutos, porque eu estou fazendo que coração, caramba. E eu tenho certeza que você está aqui me assistindo aí, ó, nem parece que já passaram aí, sei lá, 50 minutos, 55 minutos. Por quê? Porque existe uma estratégia na minha comunicação para poder tirar você do objetivo lógico e ver os minutos passar e levar você relativo. Tipo, caramba, nem percebi que passou 50 minutos. Esse é o desafio da venda, sabia? O desafio da venda é você gerar tanta consciência no seu cliente e trazer tanto prazer para ele, que é como você, quando começou a namorar, que levava a sua namorada para poder sair pela primeira vez. Chegava na porta da casa dela, né? Cortejava a porta do cara, entrava. O sogrão falava assim, ó, são 8 horas da noite. Eu preciso da dona Lucrécia aqui às 10h30 da noite. Moço, você saía, você dava a volta no quarteirão, você olhava no relógio, já era 9h30. Você chegava no lugar, já era 10. O tempo passava que você não via. Por quê? Porque era prazeroso demais sair hora, né? É justamente isso que você precisa fazer com o seu cliente. Não é deixar o tempo cansado, ele ficar olhando o relógio e falar, nossa, cara, esse cara não para de falar, não, nossa, esse cara é chato, nossa, esse cara é forçador de barra. Tira ele do objetividade do tempo, leva ele para a relatividade. Começa a fazer com que ele tenha prazer no tempo com você. Que, consequentemente, depois você vai acabar vendendo, amigo. Venda não é fim, venda é meio. Venda não é propósito final, venda é meio. Lembra sempre disso. Se você ficar focado em vender, você não vai vender. Mas se você olhar para as pessoas e falar, cara, como que eu posso servir a Magali, Francinaide, como que eu posso servir aqui o Kevin, a Maristela, como que eu posso cooperar com essas pessoas? Se eu focar em servir, lembra sempre disso, como um garçom, na horizontal, mais você cresce na vertical. Você cresce como pessoa, como autoridade, você cresce financeiramente, você cresce como um homem, você cresce em todas as áreas. Mas o segredo está aqui, ó. Como um garçom, sirva na horizontal. Inevitável. Tamo junto. Depois você vai lá no Instagram. Quem tá aqui na live, faz um stories, faz alguma coisa, mas só quem aprendeu alguma coisa hoje. Coloca lá, você que anotou, coloca os principais passos que você ganhou aqui, que você aprendeu. Escreve no seu stories e posta uma foto nossa aqui. Vou até fazer a pose aqui, porque geralmente nas fotos que eu faço, eu estou fazendo careta. Meu videomaker tá rindo, porque é verdade, tá difícil, porque eu sou um cara muito expressivo na minha comunicação. Então eu vou, tipo... Faz a foto agora, vai. Tipo... Darlan Souza aqui com vocês, foi um prazer imenso poder te servi-lo. Te vejo em breve, viu? Tamo junto, eu quero vocês vendendo, viu? Lembra sempre disso, quem vende, vence. É nóis, tamo junto.